Em maio, a Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, completa 12 anos de história. E ó, quem ganha o presente, é claro que é você. Para comemorar essa jornada cheia de transformação, tecnologia e aprendizado, do dia 12 ao dia 25 de maio, a Alura está liberando 20% de desconto nas matrículas. É isso mesmo que você escutou. Se você estava esperando o momento certo para começar a estudar e evoluir de verdade, chegou a hora. Acesse agora alura.tv/Mundo Freak ou use o cupom Mundo Freak tudo junto e aproveite. Corre que, ó, vocês sabem que esse é especial tempo limitado. Alura, 12 anos transformando carreiras, inclusive a sua. Você já parou para pensar como algumas práticas milenares continuam presentes no nosso cotidiano? Muitas vezes acreditamos que a tecnologia é algo exclusivo da era moderna, fruto da revolução digital e dos avanços científicos dos últimos séculos. No entanto, antes de termos computadores, internet e inteligência artificial, civilizações antigas já exploravam formas engenhosas de solucionar problemas e transformar o mundo ao seu redor. Da agricultura às técnicas de navegação, passando pela medicina tradicional e métodos de comunicação antigos, no episódio de hoje, vamos revisitar práticas que resistiram ao tempo e que, muitas vezes, superam nossa compreensão moderna. Então, preparem-se, apertem os cintos para uma viagem ao passado, para descobrir como o conhecimento dos nossos ancestrais ainda ecoa na nossa vida atual. Logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e a única tecnologia que eu domino... eu não domino nenhuma tecnologia. É isso. Eu tentei pensar por alguns segundos e realmente não veio nada, gente. Eu só faço podcast. E para me ajudar, temos aqui a nossa robô escrita por Isaac Asimov, logo plana e sem muita textura, J.K. Rowling. Nossa, eu preferia estar morta se fosse isso mesmo. De qualquer forma. De qualquer forma, esse episódio aqui eu vim assim, muito preparada, porque é um tema que eu adoro, porque desde que eu descobri que, antes mesmo das questões heliocêntricas e geocêntricas dos europeus, Mesopotâmia, Índia Antiga já sabia o que era órbita, já calculava muitos movimentos de planetas e ó, a conversa de heliocêntrico e geocêntrico tava ultrapassadíssima. Ih, já tô sentindo que hoje vai ser um Mundo Cético Confidencial agora, hein? Hoje vai ter pistolagem. Temos aqui nossa queridíssima Tupá Guerra. É por isso que você me chamou? Porque era pra ser cético? Yay! Não é pra ser cético, não. Na verdade, é porque a gente quer, né? Inclusive, se é pra ser de tecnologias ancestrais, eu estou bordando enquanto a gente grava o podcast. Porque costura e bordado são tecnologias ancestrais. É aí que tá. Eu vou ser believer hoje. Nesse episódio, Andrei? Nesse episódio. Mas é porque também tem esse ponto, né? O que significa ser cético e ser believer quando a gente tá falando de tecnologias ancestrais? Porque a gente tem que pensar um negócio. O que significa tecnologia? Perfeito. Né? Mas é fácil. Linguagem é tecnologia. Linguagem é tecnologia. É. Linguagem é tecnologia. E eu acho que as pessoas, elas comumente, elas têm uma ideia errada do que é tecnologia. As pessoas confundem tecnologia com aquele conceito de alta tecnologia, o high-tech. Então, por exemplo, a pessoa vai pensar em tecnologia, ela vai pensar em celular. E aí é muito importante porque a gente precisa entender, por exemplo, a gente vai falar de von Däniken aqui, por exemplo, a gente vai falar desse tipo de teoria da conspiração, por exemplo, coisa nesse sentido, ao invés de bancar, né? Porque isso nada... Gente, pelo amor de Deus, Eram os Deuses ou Astronautas é uma ficção ruim da década de 70. Pelo amor de Deus, abandone essa parada. Tipo assim, é falta de conhecimento mesmo. Vão lá ouvir o episódio que a gente gravou, né? A gente gravou há muito tempo atrás e ainda tá certo.
Mas eu acho que é importante a gente explicar, porque assim, quando a gente solta esse negócio, a gente vai falar do racismo do Von Däniken, quando coloca essa questão do tipo, enxerga as lacunas do passado, como tipo, se o povo ele não era branquinho, então ele não podia fazer uma tecnologia da hora. Mas é isso que é importante, que muitas vezes o senso comum sobre arqueologia, ele é algo muito interessante, foi muito formado por pessoas como Von Däniken, por exemplo, né? Virou um pouco dessa coisa do senso comum, do tipo, arqueologia no século XIX, pro iníciozinho do século XX, ela tinha essa ideia que foi completamente deixada de lado já há bastante tempo. Se você conversar com um arqueólogo hoje, ele vai te explicar isso muito melhor do que eu. Mas antigamente o povo europeu tinha uma leitura enviesada sobre os povos antigos completamente eurocêntrica. O que isso significa? Isso significa que o europeu se enxergava como o polo do mundo, a matriz tecnológica do universo, porque tinha, sei lá, pólvora, tinha, né, a ciência já começava a se desenvolver nesse sentido. E passou a tratar qualquer outro povo com outras tecnologias como sendo algo inferior. Isso estava na cabeça. E a questão é, isso é uma ciência ruim, porque é uma ciência que parte de um pressuposto não neutra. E a gente entende que no mundo nada é exatamente neutro, mas o problema é que a visão contamina o resultado. Então, cada vez mais a ciência, principalmente as ciências humanas, elas foram cada vez mais indo pro ponto de vista, a gente tem que se entender como europeu enxergando uma outra cultura. E aí você tem essa ideia de que outros povos são, entre aspas, primitivos. Começa essa ideia que é uma ideia completamente racista e esquisita e xenofóbica de que, poxa, a gente como papel de europeu tá ali para explicar o conhecimento do mundo. Mas há 5.000 anos atrás, aquele povo, eles tinham uma plena convicção do que era o mundo. Eles poderiam ter uma resposta diferente, e a gente pode debater aí um pouco do que a globalização trouxe pra gente, de benefícios, etc. Mas é importante lembrar que essa visão de que o tempo funciona como sendo uma seta que avança sempre para frente na questão moral e tecnológica é uma ideia falsa. Porque estamos, inclusive nesse exato momento, em 2025, estamos bailando sobre o abismo. A qualquer momento, a gente pode ter uma hecatombe nuclear, tô dando apenas um exemplo meio absurdo, né? Mas a gente pode simplesmente, passa aí uma porra de bancada evangélica, alguma coisa nesse sentido, e passa, e a gente atrasa pra caralho, volta pra trás, saca? A gente tá todo momento lutando para que coisas não voltem para trás, porque sim, as coisas voltam para trás nesse sentido, né? Então não existe essa seta que tá sempre para frente, que naturalmente quem veio atrás não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Então a Jay, quando coloca essa visão eurocêntrica, por exemplo, é perfeita, porque enquanto o europeu tava com a Igreja Católica discutindo se a Terra era redonda e a órbita do Sol em volta da Terra, que era como era pensado, você tinha povos ancestrais que já sabiam que a porra da Terra era redonda e que já sabiam que a Terra tinha a porra da órbita em volta do Sol. Então, eu gostaria de começar essa lacrada de ciências humanas agora. Só dizer que meus debates favoritos da Igreja Católica na Idade Média não envolvem o Sol. Envolvem, por exemplo, o fato de que o que acontece quando 2 canibais têm um neném, no caso de ressurreição, ou então o que aconteceu com o prepúcio de Jesus. Mas assim, vamos deixar os debates fundamentais da Igreja Católica na Idade Média para depois. A Igreja Católica sempre muito relevante com as perguntas dela. São debates ótimos. O que eu acho interessante hoje em dia, que é uma coisa que eu tive contato, infelizmente, só no mestrado, que são os textos decoloniais. Eu acho que a gente tá num período muito importante, que tem muita gente se destacando nessa área. E também com os novos vestibulares, por exemplo, os vestibulares para pessoas indígenas. Essa abertura, porque, gente, conhecimento indígena, de química, farmacos, é um bagulho... É que a Nanda não está aqui hoje, mas é um bagulho que é assim, a gente poderia estar muito mais além do que estamos hoje em relação à tecnologia da química e remédios, se a gente se aliasse a esses conhecimentos. Então, a partir do momento que você utiliza esse conhecimento decolonial dos povos quilombolas, dos povos indígenas, mano, a gente não fala que a história ela já estava sendo construída a partir do ano 2000 a.C. na Mesopotâmia, na Índia, na China, maias e astecas, que já tinha uma agricultura. Mano, o sistema de irrigação. Pelo amor de Deus! E a astronomia dessa galera era um negócio que até hoje a gente não entende direito. Andrei, a gente tinha o ciclo, o ano venusiano,
Vênus era tão importante para os maias e astecas que eles tinham um ano venusiano para poder calcular várias coisas. Eles viviam a partir disso. Enquanto só depois de muito tempo o debate sobre outros planetas, o debate sobre o Sol no centro do universo, a Terra no centro do universo, veio com os europeus. E isso, quando eu pego meus livros, na época que eu estava na graduação, leio os meus livros de História e Filosofia da Ciência, cara, a gente começa dos gregos. E assim, só é uma pincelada sobre o que a galera de outros continentes estavam fazendo. Então, assim, caso você queira aprender sobre medicina, química e etc., vá atrás de textos decoloniais, que eu acho que é uma chave muito importante e tá muito em voga neste momento. Porra, sabe uma coisa da hora? Porra, nossa matemática é árabe. Muita coisa. Que é o epicentro da ciência exata hoje, dos axiomas, etc. A maneira como a gente pensa hoje é completamente árabe. E as pessoas não sabem disso. E aí você tem essa visão do tipo grego-romano, parece que o mundo é só isso. E, porra, a Europa é a porra de uma esquina aqui. É Osasco e até Guianá, sei lá, porra. Desculpa, eu sou carioca, tô falando de São Paulo. Deixa eu falar, de Belfort Roxo eu já quero apagar essa porra da Europa. Não tem mais do que isso, é só isso. Então, deixa eu dar umas duas bases aqui, só pra quem tá ouvindo não ficar muito perdido nisso. O que é a decolonialidade, né? Muito bom, era um episódio, a gente vai falar vamos explicar rapidinho. Mas só muito rápido, porque vai ser importante isso. Claro. Decolonialidade é um movimento que vai surgir a partir dos anos 70, 80. Esse nome, existem outros movimentos que também seguem mais ou menos esse princípio. Mas a ideia é entender que o mundo que a gente vive hoje em dia, eu, você e todos nós que estamos falando, nós aqui no Brasil, pessoas na Europa, pessoas nos Estados Unidos, enfim, todo o nosso mundo foi construído a partir do sistema de colonialidade, a partir do momento em que tiveram coisas coloniais. O fato do Brasil ter sido colônia alterou a forma como a gente existe. Assim como o fato de Portugal ter sido colonizador alterou a forma que eles existem. Ou seja, um monte de gente das humanas, latino-americanos, na verdade, eles começaram a olhar para isso falando, gente, peraí, o mundo foi alterado por essa existência e a gente não tá considerando isso quando a gente tá estudando o mundo. E mais do que isso, a gente tá se baseando, todos os nossos pressupostos de ciência foram dados pela Europa. Será que a gente não poderia ver o mundo de outra forma a partir, se a gente não pensasse só pela Europa? Eu acho que isso é importante, rapidinho, tu passou um pequeno parênteses, assim, é porque parece que o problema é a Europa. E assim... Não. É sim. Eu posso ficar uma semana aqui falando mal de europeu. E não falta motivo para falar mal de europeu. Mas a questão é que se a gente está falando sobre ciência, a gente tem que partir de pressuposto que eles são muito mais amplos do que a visão de um só povo. Eu acho que isso deveria ser meio óbvio, mas é que eu tô meio, nesses últimos programas, assim, tentando diminuir só, tipo, Eric Von Däniken é racista e quem gosta disso é racista. Não. Porque é importante criar Quer dizer, mas... essa noção, é importante criar essa noção em quem tá escutando a gente, de que isso não tá partindo dentro de um pressuposto ideológico, por mais que a gente entenda que ideologia não é um tipo de coisa que você consegue simplesmente se separar, obviamente, né, porque todo mundo tem o seu conjunto de ideários, né, mas a ideia geral é que se a gente quiser tratar um argumento científico da melhor maneira, um método científico, a gente tem que separar todos e dissecar todos aqueles fatores para tentar enxergar o que a gente tem. Então, se a gente tem uma visão que ela é completamente enviesada, partindo de um único ponto, é óbvio que isso vai dar resultados que eles são, não são corrompidos, mas eles são resultados que eles são contaminados, vamos colocar assim, né? Então, a ideia geral é, se a gente amplia, a gente consegue ver, olha, mas se a gente for olhar para esse povo, ele vai chegar num resultado semelhante, mas um pouco diferente. Se a gente for olhar para aquele outro povo, a visão dele vai ser um pouco diferente. E aí, assim, caminha a ciência nesse sentido. Mas, perdão, Tupá, continue. Mas é mais ou menos isso, assim. Por isso que eu fiz questão de falar que, tipo, Portugal também foi afetado pela colonização. Porque é isso, o sistema colonial afetou todo mundo, de formas diferentes. Então, quando a gente fala de decolonialidade, tem um lado de, tipo, a gente faz essas piadas, tal, mas tem um lado de entender que esse sistema afetou e a gente precisa lidar com esses efeitos, né? E daí a gente precisa entender, quando a gente pensa em história da ciência, como a ciência é feita, a gente precisa entender que tudo isso tem, eu vou usar palavras grandes agora, historicidade. Assim, detalhe, historiadores amam usar história e qualquer coisa. A gente transforma tudo em história e qualquer coisa. Então, historicidade é o fato de que as coisas, elas têm uma história, e essa história afeta elas. E daí, quando a gente pensa em ciência, o modelo de ciência que a gente usa, ele foi desenvolvido especialmente, ele começa antes, mas ele foi consolidado no século XIX. E por quem ele foi consolidado? Ele foi consolidado pelos europeus. Então é óbvio que os europeus iam consolidar uma ciência que fazia sentido pra eles naquele momento. E outra coisa, isso que a Tupá tá falando, tipo, a consolidação da ciência pra quem? Quem está contando isso de que a ciência foi consolidada? Porque
vários outros tipos de ciência podem ter sido consolidados Sim. muito antes, porque a ciência, e esse é o grande debate, né? Que a ciência, ela não é feita só pelo método científico. Ela pode ser feita de outras maneiras. Então, a partir do momento que a gente ignora que existem outros continentes, outras culturas e que elas se relacionam com o mundo de formas diferentes e fala, porque a ciência nasceu, porque o método científico nasceu. Tá, a partir de quem? Dito por quem? A gente esquece um pouco da contextualização de onde as coisas e como as coisas acontecem. Isso, exatamente. Por isso que eu falei, é a ciência que a gente chama de ciência hoje. O que os europeus inventaram ali no século XIX, que eles chamaram de ciência, e a gente continua chamando de ciência. Só que, como eles estavam fazendo parte do pressuposto deles, então eles chegaram à conclusão que eles eram a coisa mais legal que já tinha existido na face da Terra. E que eles eram o ápice do ser humano. Então, a gente tem que entender que a ciência foi toda pensada a partir de nós somos o melhor que o ser humano poderia existir. E daí, eles vão olhar para o resto do mundo como o resto do mundo eventualmente será como nós. Só que o resto do mundo está atrasado. Então, a antropologia, e a antropologia já lidou com isso, então calma, antropólogos, mas a antropologia surge... Eu já tô nervosa. Só de ouvir isso dá uma coceira, velho. É porque eu sei que os antropólogos já não estão mais nisso, né? Mas a antropologia surge com a ideia de vamos observar povos antiquados, entre aspas, porque assim a gente vai conseguir entender como nós éramos no passado. Olha que ideia louca. Os europeus saíram por aí, chegaram em outro continente, olharam pra galera do outro continente e falaram: olha só, eles são a gente no passado, porque eles são primitivos. Então a gente vai observar eles, e quando a gente observar eles, a gente vai entender o nosso próprio passado. Eu acho que todo mundo consegue ver como essa lógica é falha, né? Porque você tá olhando alguém que tá vivendo na mesma época que você e dizendo que aquela pessoa é o seu passado, sendo que ela não tem relação nenhuma com você. Pô, mano, e é muita prepotência pra alguém que não toma banho, né? Começa por aí. Olha lá, mano. Porra, homem branco só tem as ideias de jirico da porra. O cérebro, ele é uma química diferente que ela precisa ser estudada. Como é que uma pessoa tem uma confiança, sabe? Deus não me deu esse poder porque eu seria, assim, esmagadora se eu tivesse essa confiança. Porque, puta merda, não faz o menor sentido. Não. Pois é, e daí foi a partir daí que vários pensadores demorou pra isso. Porque, assim, outra coisa que a gente tem que lembrar é que todos nós fomos criados nesse contexto colonial. Claro, sim. Né? Então, assim, eu fiz universidade de História para as pessoas terem uma noção básica, gente. Eu me formei em 2010, tá? Sim, sou velha. Mas eu me formei em 2010. Eu não tinha aula de História Indígena, eu não tinha aula de História da África. Eu não tinha essas matérias, isso não existia como matéria na minha universidade. Hoje em dia tem, mas assim, isso não era nem considerado como matéria. A gente não tá falando, a gente tá falando de 15 anos... Tipo, a gente não tá falando de 50 anos atrás. É muito recente. Né? É muito recente. Então é óbvio que eu, como pesquisadora, vou ter falhas às vezes em pensar esses conhecimentos, porque eu não aprendi eles. Então eu tenho que ativamente buscá-los. Os alunos que estão sendo formados hoje já estão melhores nisso. Então, assim, é óbvio que vários pensadores demoraram para pensar e para questionar o modelo de civilização, o modelo de ciência, todos esses modelos, porque todo mundo tinha sido criado nesses modelos, né? Então, assim, a gente tem o movimento decolonial que surge na América, você tem um movimento pós-colonial que surge na Índia, você tem vários movimentos, assim, que vão tentar justamente pensar, tá, isso que daqui é o que os europeus dizem que é ciência. Mas vamos tentar entender melhor, porque só eles fazem ciência. Como que isso funciona? E daí que a gente chega nesse próprio conceito de tecnologia, que o dia que eu entendi que tecnologia não era celular só, e que linguagem era tecnologia, e que comida é tecnologia, casa é tecnologia, a minha cabeça fez tipo... É muito fantástico. Na verdade, até educação também. Porque, por exemplo, eu tive uma sorte muito grande quando eu entrei na faculdade, que eu entrei com duas meninas que elas estavam estudando as potencialidades, dos ensinos quilombolas, do método educacional de povos quilombolas, que poderia ser adequado à nossa educação, que a nossa educação parece que não se move desde sempre. Então, tipo, até nisso, cara, se a gente pega esses saberes que são passados pelas pessoas, como elas aprendem de outros povos e integrar o nosso, o que a gente pode crescer com isso, entendeu? E a partir de então que eu falei assim, calma, tecnologia é muito mais do que o computadorzinho e o nosso celular. A tecnologia, ela basicamente
é aplicar o conhecimento para transformar o mundo ao nosso redor. Então vai agricultura, medicina, comunicação, transporte, qualquer área. E é surreal pensar isso, né? É. Eu não sei pra vocês, mas pra mim foi um momento muito tipo, caraca, eu tava pensando o mundo de um jeito e eu posso pensar o mundo de um jeito completamente diferente. Totalmente diferente, é. A partir do momento que você começa a olhar o mundo a partir dessa outra perspectiva, você fala, nossa, realmente. E aqui, é porque muitas vezes eu ouço esse argumento das pessoas quando a gente fala de decolonialidade, tá? As pessoas falam, ai, mas vacinas são importantes. Eu falo, mas ninguém tá falando que não é pra ter vacina, gente. Ué, caralho, mas eu... Que salto! Caralho, o céu é azul, mas o abacaxi é amarelo. Que porra de onde tá vindo Que isso? salto! De onde tá vindo isso, cara? É porque o salto é, a ciência do jeito que a gente conhece hoje nos deu vacinas. Logo, falar de decolonialidade é tipo, falar que a ciência não deve existir. É tipo, não. Primeiro de tudo, quem deu vacina pra gente foi Deus. As vacas. Pro indiano. Inclusive, vacina vem de vaca, tá, gente? Vem da etimologia da palavra vaca. Pelo amor de Deus. Só piora. Não, você não sabia disso? A etimologia da palavra? Vacina vem de vaca. Vem porque as primeiras ideias de vacina você tirava através, se eu não me engano, dos anticorpos da vaca. Nossa, não fazia ideia. Na verdade, era do anticorpo da mão das mulheres que tiravam leite de vaca, que não tinham rubéola, eu acho. Era um rolê desse. Olha só, não sabia. Só que isso já era desenvolvido nos países muçulmanos, e daí os europeus foram lá em 1700 e falaram, olha só! Mano, isso já era desenvolvido. Grécia Antiga, mano, o pessoal pegava casquinha de doença e colocava pra outro respirar, porque sabia, talvez não tivesse o conhecimento de o que é um anticorpo, mas sabia que essa porra prevenia a porra de uma doença. E aí você tem nos Estados Unidos, gente pegando a porra de sarampo e passando pro brasileiro, porque esses filha da puta são um bando de energúmeno, que se mudar a cor da gramado, morre de fome, né? Não igual uma vaca, que é muito mais inteligente do que essas pessoas, porque essa aí não morre de fome. Não. Enfim. Pois é. Então, a minha versão, né, de... Quando eu penso em decolonialidade, eu penso muito sobre decolonialidade. Eu demorei muito tempo pra começar a trabalhar mais com isso academicamente e tal. E como eu lido com muito europeu, e por isso que eu falo desse jeito, né, tipo, velho, eu não tô tentando... Eu tive que falar isso claramente numa conferência. Falei, então, é o seguinte, gente, não tô tentando matar vocês, tá? Então, assim, respira fundo, gente. Eu não tô tentando destruir vocês. O que eu tô tentando dizer é... Se fosse a Jay... Pois é, mas cada um lida de um jeito diferente com as coisas. Eu tô matando sim! Isso. Mas é isso, gente. A gente precisa das duas posições. A gente precisa da galera que tá disposta a diálogo e da galera que tá disposta a destruir tudo. Exatamente. Então eu falei, olha, o que eu tô tentando dizer aqui é que o conhecimento de vocês não é o único válido, nem o único importante, nem o único que deve ser considerado quando a gente faz pesquisa. Porque considerar só o de vocês significa ignorar a maior parte do mundo. É dizer que só vocês têm pessoas que fazem conhecimento. Olha como é louco quando a gente começa a pensar nisso, assim, de tipo, peraí, então quer dizer que se a gente mantém o sistema de ciência do jeito que ele é hoje, quer dizer que a gente tá ignorando a possibilidade de desenvolvimento de um monte de lugar? É o que a Jay falou. A gente tá basicamente batendo a cabeça na parede falando, ah não, mas o único jeito de atravessar essa parede é quebrando ela com a minha testa. E do lado tem uma porta. A Tupá, ela é muito boazinha, cara. Ainda bem que vocês têm de pessoas como Tupá, porque eu mesma, eu não tenho mais esse nível de paciência, tá? Não tenho. Gente, tem um negócio, não é boazinha, tem um negócio chamado diplomacia, que foi algo que você perdeu há muito tempo, talvez nem tenha desenvolvido. Não tenho. Que é o tipo de coisa. Exatamente. Eu acho que eu não desenvolvi. Você desenvolveu sim. Porque no seu trabalho você não é assim. Não, no meu trabalho é porque eu preciso ganhar dinheiro, mas se eu não precisasse... Aí tal. É isso. É isso, Jay. Porque assim, eu não tenho a menor paciência, gente, porque eu fico indignada, eu juro, eu fico indignada. As pessoas que têm acesso à porra da internet e não sabem ler e entender a parada. Não, mas a parada é bolha. Né? Ah, não, bolha não. Eu saí da minha, deu tudo certo. Mentira, não saí não. É bolha, não. Continua na minha. Antes da gente continuar esse papo, tem um recado bem importante pra dar pra você. Inclusive, é um recado realmente muito importante, gente. Antes de qualquer coisa, eu queria muito agradecer você estar sempre aqui com a gente. Inclusive, agradecer a nossa parceria maravilhosa que temos com a Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Vocês escutaram o spot lá no início do programa. Vão lá no nosso descontaço do Mundo Freak pra você se inteirar aí no mundo da tecnologia, dar um upgrade aí na tua carreira. Quem sabe até mudar de área. E tudo isso é permitido porque, pagando a mensalidade, você tem acesso a tudo
tudo que a Lura tem a oferecer, tá bom? Não esqueçam disso. E também agradecer a você que tá aqui escutando a gente, aos nossos apoiadores no apoia.se/confidencial. Para você que não sabe, tá dando mole, a nossa rede de apoiadores, isso é aquelas que sustenta aqui o podcast, tá todo mundo de mãozinha dada na nossa pirâmide Illuminati. É uma pequena mensalidade bem pequenininha, que não dói no bolso, que é pra você manter esse podcast no ar. Vai lá no apoia.se/confidencial, como eu acabei de falar. E também tem um recado muito importante pra dar pra você. Primeiramente, algumas pessoas já notaram, algumas pessoas que estão fazendo maratona já notaram que alguns episódios estão sumindo do feed. Isso não é culpa nossa, tecnicamente. Isso é uma decisão do Spotify de tirar episódios que têm músicas com direitos autorais. Como a gente faz podcast já tem 15 anos, a maneira de fazer podcast mudou muito de lá pra cá. A gente sabia que eventualmente isso poderia acontecer e infelizmente tá acontecendo, né? Como a gente upa os nossos episódios direto no Spotify, né? Todos os arquivos ali são do feed, meio que ficam agregados a ele, e se em algum momento eles identificam o que eles consideram música de direito autoral, e de fato a gente usava em alguns episódios antigos, eles dão um aviso de poucos dias pra gente normalizar aquilo de alguma maneira, ressubstituir o episódio. Só que a quantidade de episódios que caiu, e pelo fato de a gente também não ter mais o bruto do episódio, não dá pra gente fazer essa correção a tempo de subir novamente no ar. A gente nem sabe se a gente consegue, inclusive, né? Eu tô estudando novas possibilidades pra vocês terem acesso a esses episódios antigos. Não é do nosso feitio tirar episódio do ar, a gente sabe que aquilo faz parte da história do nosso programa. Mas, enfim, é só esse recadinho, porque algumas pessoas vieram perguntar pra gente, e a gente tá dando esse aviso justamente pra vocês entenderem exatamente o que tá dando, a gente entenderem o que exatamente tá acontecendo. Como eu falei, eu vou estudar mais ou menos o que eu posso fazer, talvez subir um feed mais tradicional dos nossos episódios antigos, e aí vai estar disponível em todos os outros agregadores e não no Spotify, mas isso aí vai ficar a critério do meu tempo, né? Então, cobrem, mas entendam que vai ser no meu tempo para eu recolocar tudo isso no ar, até porque, como eu falei, são 15 anos de história e a quantidade de episódios ele é muito grande, então às vezes a gente não tem nem servidor que vai comportar tudo isso, tá? Mas é isso. E antes de encerrar, eu tenho um recado muito importante pra dar lá da nossa casa, do lado do Magicando. Próximo Magicurso que a gente vai estar dando aí é do nosso queridíssimo Marcos Keller. Pra quem não sabe, não tá entendendo nada do que eu tô falando, Magicando é o nosso podcast que fala sobre ocultismo. Ali, vizinho, coloca aí no feed, procura Magicando com CK, pra você encontrar. É a mesma galera que grava aqui, tá bom? É a mesma galera que grava aqui, só grava lá. Só que lá a gente grava essas esoteristas malucas e tal. E de vez em quando nós oferecemos alguns cursos pra você sair do sofá. A gente tem o termo lá, o Armchair Magician, né? Que seria o magista de sofá, aquele que só lê livro. A gente quer que você não só leia livro, você, né, comece a praticar suas questões e tome controle novamente da sua vida. E nesse bimestre teremos aí o curso que ele vai estar ministrando, criando e se comunicando com sigilos e servidores, que são... Eu não vou explicar o que é sigilo e servidor. Em breve vai ser um episódio do Magicando falando sobre isso. Quando ele sair, eu vou convidá-los a irem ouvir, né? Mas é isso, só pra dar esse alô pra vocês. O link do Simpla para as suas inscrições vai estar no post desse episódio, assim como o desconto da Lura, enfim, todos os links que a gente tá mencionando aqui vai estar no post do episódio, tanto no nosso site, no post desse episódio desse programa aqui, quanto também nas nossas redes sociais, galera. Então é isso, um beijo e vamos voltar pra esse papo que ficou maravilhoso. É muito doido, né? Porque quando a gente pensa em tecnologia, sendo muito mundo freak, enfim, chegando na pauta, mentira, a gente já tá na pauta desde o começo. A gente tá falando de um monte de coisa que a gente não... A princípio, você olha e você fala, esse povo é primitivo. Gente, se o povo tá existindo no mesmo momento que você, não é primitivo, é desenvolvido igual você. Só que talvez aquele povo tenha dado prioridade para desenvolver outras coisas que você não deu. Isso. E para outras necessidades, aliás, né? Se na Amazônia, você não tem a mesma prioridade que um europeu que morre de frio. Isso que eu ia falar. Vocês viram o trabalho do Eduardo Góes, da Amazônia, que alterou a química do meu cérebro, literalmente? Sim. Que foi o seguinte, eu não fazia a menor ideia de que a nossa Amazônia é plantada, ela não é uma floresta que tá aí depois de 5 extinções do universo, do mundo, isso entendeu? É do caralho, já começa por aí, isso é do caralho. Não, primeiro que quem postou essa notícia foi a Ananda. Duvido, calma aí, que eu tive que voltar em muitos conceitos. Em conceitos de que
A Terra já passou por 5 outras extinções e uma foi 95% do que existia aqui foi pra casa do caralho. E nas outras, ressurgiram outras coisas, ressurgiram outros animais. E daí, de novo, foi todo mundo pra casa do cacete. Daí tá. Daí, pra mim, desde que eu aprendi em geografia e história, a Amazônia, a pulmão do mundo, que a gente sabe que ela não é o pulmão do mundo, sempre esteve aqui. Malditos historiadores. Porque, gente, fitoplâncton, tá? Tá, daí vem um cara que tá desde 2012 estudando o que rolou durante muito tempo na floresta amazônica. Daí ele fala que a galera que tava lá, os povos indígenas que tinham lá, que por sinal, existiam muitos povos indígenas ali, onde eles tinham... Era uma galera que, assim, você não tem ideia, bicho. Tinha muita gente aqui. Era muita gente, muito povo diferente. A gente se encara como povo-nação, o Brasil é grande pra caralho, mano. É muita gente que falava línguas completamente diferentes. Tipo, cada uma delas. É bizarro. É surreal. E a gente não aprendeu isso na escola, tá? Daí, primeiro que eles identificaram presença de espécies domesticadas. Então, assim, eles encontraram árvores frutíferas que eram muito úteis para os seres humanos, castanheira, saizeiros, seringueira, etc. Mas que, assim, para você cultivar essas plantas de forma que também fosse produzida a agricultura, eles faziam de forma sustentável. Então, eles faziam queimadas sustentáveis para não agredir aquele tipo de planta que já existia ali, para eles poderem produzir outras plantas que eles pudessem consumir e serem autossuficientes. Tanto que a gente tem a terra preta, né? Que a terra preta são o quê? 15 metros de terra fértil e o resto é infértil. Eles fertilizaram ali. Então, porque quando eles foram analisar a terra preta, era uma mistura de restos orgânicos de carvão e cerâmica. Depois daquilo ali, era uma terra que, tipo, não fecunda, entendeu? Porque quer ver um exemplo de fake news que é compartilhar... Ratabanatá, taba... Oi? Tabatata. Tatabatanatá. Batata. Alguém quebrou. Não tô nem falando de Ratanabá. Aquela coisa do Brasil em que tudo se dá. Tipo assim, a terra como se fosse um presente de Deus, né? E é muito engraçado que não é. Tipo, não é todo lugar que planta-se no Brasil que é da hora. A terra preta é uma fabricação muito interessante dentro desse sentido. E a galera reproduz coisas de ciência que já foram defasadas há muito tempo, né? Inclusive, essa questão da terra preta, eu falei disso em sala de aula com os meus alunos quando eu dei uma matéria de História do Brasil. Porque a vida é caos, tá, gente? A professora substituta dá matérias... É isso. É isso, né? É isso. A vida é assim. E eu não aprendi isso na faculdade, né? Então, isso foram coisas que eu tive que aprender depois, né? Porque isso a gente pode aprender depois. Isso acontece. E entender que eu tinha aprendido a Revolução Agrícola, né? Quando a gente aprende, tipo, Neolítico, Mesolítico, blá, 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 blá. Eu tinha aprendido a Revolução Agrícola como o momento que as pessoas deixaram de ser caçadores-coletores e passaram a plantar e desenvolver a agricultura. E daí a gente aprende na escola a galera fazendo aquela plantaçãozinha de monocultura, né? E daí eu aprendi, recentemente, né, tal... Porque eu aprendi na escola que não existiu revolução agrícola no Brasil, certo? Que no Brasil não teve revolução agrícola. Só que aí você olha e fala, gente, é impossível esse tanto de planta domesticada não fazer parte de uma revolução agrícola. Só que não é uma revolução agrícola nos moldes que aconteceram em outros lugares do mundo. Então aqui não teve o sistema de irrigação do Rio Nilo. Não teve. Até porque não tinha o Rio Nilo aqui, nem tinha o deserto aqui. Então, é isso que eu ia falar, cara. Sabe o que não tinha aqui também? O Rio Nilo. Não é a mesma coisa. Então, exato. Só que aqui teve sim teve revolução agrícola, que tem os exemplos da terra preta, os exemplos das castanheiras, a forma de cultivar, de ter esses cultivares, né, essas plantas domesticadas dentro de um sistema florestal que é diferente, só que os europeus não tinham conseguido enxergar isso. A gente precisou passar todo esse tempo, a gente precisou que indígenas pudessem, enfim, ter mais chances de entrar na universidade, etc, etc, para que alguém olhasse para aquilo e falasse, olha, na real, o fato da gente ter chocolate, e eu vou jogar o chocolate aqui, porque é uma planta nativa da Amazônia brasileira. Pois é. E que foi domesticada pelos povos indígenas daqui. Tipo, o fato da gente ter chocolate é porque tinham povos indígenas domesticando e cuidando e trabalhando essas plantas aqui. A mesma coisa, eu vou puxar pro sul do Brasil, as araucárias. Você gosta de pinhão? Eu gosto de pinhão. Para quem come pinhão também tem pesquisas extensas demonstrando que a plantação de pinhão era intencional pelos povos indígenas da região.
Minhas batatas, Tupá. Minhas batatas, Né? vou no supermercado, só tem batata inglesa. Inferno, que ela é um híbrido, ela era venenosa. Enquanto Mas você e vai... o mate, gente? A gente tem que falar aqui que o povo carioca domesticou idealmente o que é o mate pra ser tomado. Porque aquilo que eles tomam no sul... Não. Eu não vou começar Não. essa discussão. Eu não vou começar essa discussão. Todos os mates são deliciosos, não fale mal do mate. Em todas as suas formas. Deixa eu só comentar sobre essa roça itinerante, porque pra mim ela foi excepcional, eu não sabia disso, e eu fico pensando, cara, se a gente não tivesse dizimado esses povos indígenas aqui, eu acho que a gente poderia ter um supermercado de uma variedade de comidas tão grande, a gente não precisaria usar o nome punk para plantas que são comestíveis. A gente ia ter uma variedade tão maior, porque, tipo, o que essas pessoas faziam? Era um sistema que usava o uso controlado do fogo para limpar áreas pequenas da floresta, que no caso são as roças, e depois de alguns anos de cultivos, deixando elas ali repousarem, né? Elas permitiam que a floresta se regenerasse. Ou seja, era um ciclo que era sustentável e cíclico, evitando qualquer tipo de desmatamento permanente. Mano, você tem ideia disso? Do quanto a gente não teria perdido? Né? E plantas como castanheiras, o próprio cacau, o cupuaçu. Cupuaçu, pupunha. São plantas que demandam muito tempo para Porra, crescer. cupuaçu é foda pra caralho. Como é que eles conseguiram juntar limão e baunilha? Nem existe isso aqui, mano. É um negócio de louco, mano. É muito bom, né? É muito bom. Cupuaçu é delícia. E é parente do cacau. Cupuaçu é... Mano, galera do Sudeste, vocês que são ignorantes, igual eu, vai pro Pará, vai pra... Mano, prova cupuaçu, bicho. Assim, tem qualquer... Na verdade, tem qualquer sorveteria, né? Mas é que o meu paladar seletivo, eu só tomava pó de baunilha. Prova cupuaçu de verdade. Eu sou do norte, né, gente? Eu cresci comendo essas coisas, então pra mim isso é tudo muito normal. É muito bom. Mas é muito louco, porque... É isso, assim, essas plantas, elas não são plantas, porque além das roças, e daí isso foi uma coisa que eu achei fantástico também, que a ideia de que existiram fases, tipo, os humanos eram primeiro caçadores-coletores, depois eles deixaram de ser caçadores-coletores e passaram a plantar. Isso não é verdade. Todas as pesquisas mais recentes mostram que a maior parte das sociedades humanas jamais deixaram de ser caçadores-coletores. Só que eles também tiveram agricultura. Então isso não são fases de existência. Isso são coisas que se intermeavam. Então, sei lá, um povo que tinha esse sistema de roças que a Jay falou, também era um povo que sabia onde estavam as castanheiras e que plantavam castanheiras. Mas as castanheiras vão demorar 40 anos para, não sei, 50, 60 anos para dar castanha. Não lembro quanto tempo demora para dar castanha, mas é muito. Mas assim, então, esse povo vai saber onde buscar castanha, que não é uma roça, porque é um negócio que demora para crescer, e ao mesmo tempo ter as roças. Então você tem mais de um sistema funcionando ao mesmo tempo, né? Isso é o quê? Tecnologia. E é muito doido, né? Porque é isso. A gente tá falando aqui de povos indígenas do Brasil, mas isso se aplica para praticamente todos os povos do mundo. Todos os povos do mundo desenvolveram formas de lidar com a agricultura e com a comida da sua região, senão eles não existiam, né? Tem esse pequeno segredo, assim. A galera da neve desenvolveu técnicas e formas de sobreviver na neve. Nossa. E é muito doido. Os inuites, né? Tipo, lá não dá pra fazer horta de plantar e pegar fogo a cada X tempo. Não dá pra fazer, porque é neve, gente. Não nasce horta lá. Então lá as pessoas vão ter que se adaptar e viver de outra forma, né? Então essas tecnologias, a gente tende a olhar pra elas de uma forma... Eu acho que isso me irrita muito sempre, que é a coisa de olhar pro passado como se as pessoas fossem burras no passado. Elas tinham tecnologias diferentes. Eu não sabia mexer no celular. Parabéns, você não sabe olhar pro céu e saber se vai chover e se você pode plantar o que agora, né? Cada um com as suas habilidades aí. E mesmo hoje, né, tem várias comunidades tradicionais, que a gente chama de comunidades tradicionais. A galera não sabe construir um iPhone. Sim, mas você que sabe fazer... Você também não sabe construir um iPhone, tá? A maior parte. Talvez tenha alguém ouvindo a gente que sabe fazer um iPhone, mas a média das pessoas não sabe. Eu vou te colocar no meio da floresta pra você sobreviver, você não vai sobreviver. Você sabe fazer fogo? Fazer fogo é difícil. Eu até sei, mas assim, é difícil fazer fogo. Pegando essa analogia aí, é tipo, você só consegue ir pros lugares com GPS. Se você tá perdido numa floresta, como é que você vai se guiar? É isso, basicamente, entendeu? Mas cara! Tem aquela história daquelas crianças que ficaram perdidas, que eram de povos indígenas, que ficaram perdidos. E sobreviveram, apesar... Na floresta, e duraram Sim. uns 40, 50 dias, assim, aquilo só sobre... Bicho, gente branca não sobrevive isso não, criança não. Porque eram crianças indígenas. Exatamente, é uma coisa muito doida. É que a gente tem muito pra aprender em relação a isso. Então, eu acho que o nosso trabalho hoje é quebrar
com essa questão de povos primitivos. Isso não existe, tá? Isso é uma historinha que contaram pra gente, que tá errado, acabou. Ai, mas daí a gente vai ter que aprender coisas de agricultura e não sei o que. Cara, a gente precisa comer, a gente precisa se localizar. Então, não tem como você ignorar esse tipo de saberes de nenhuma forma. É porque a gente precisa deles. Não, mano, entender a importância, né, mano? A gente consome esses produtos hoje, né? E é difícil a pessoa mandar essa, tipo, por que isso importa, né? É, e entender, né, que o seu jeito de comer, mas a lavoura de não sei o que, com não sei o que transgênico, funciona melhor, gente. A gente não precisa jogar uma coisa fora. Assim, talvez as lavouras extensivas a gente deva jogar fora mesmo, mas isso é outra questão. Mas assim, a gente pode associar os conhecimentos. O conhecimento não precisa ser A ou B. A gente pode fazer o conhecimento híbrido, que seja melhor, que tenha mais... Só que a gente precisa quebrar a ideia de que um é superior ao outro. E isso pra mim foi uma coisa que... vou pesar o ambiente. Eu sou boa nisso. Quando teve o assassinato do Dom e do Bruno lá, né, na região do Rio Javari, talvez os ouvintes lembrem, uma das reportagens que saíram com um... E claro que não vinha o nome da pessoa, falava um indígena, né? E eu lembro disso. Mas aí ele tava falando sobre o que o Bruno tinha, né, que era um indigenista, trabalhava, o que ele trazia de tão diferente de outras pessoas. E ele falou, cara, ele chegava aqui não como um observador, nem como um professor. Ele chegava efetivamente querendo aprender com a gente. Então ele falava, e isso é um pensamento muito decolonial, porque é uma postura colonial você chegar em comunidades tradicionais e achar que você, pessoa da cidade, que estudou qualquer coisa, sabe muito mais do que aquela galera. Você não sabe muito mais que aquela galera. Você sabe algumas coisas, eles sabem outras. Então é você chegar com uma postura de aprendizado. Eu sei fazer podcast. Muito bom. E você chegar num lugar que ninguém sabe fazer podcast, é um conhecimento diferente. Perfeito. Mas você não sabe plantar roça de mandioca, né? Mas isso é um preconceito da sua parte, porque estava você que... Não, eu perguntei. Não sei. Não sei. Infelizmente, eu não... Tu sabe fazer farinha? Eu sei fazer uma farofa da hora, Tupá. Não fala mal da minha farofa, não. Não, farinha. Não... Tá bom. Não falei farofa, falei farinha. Então... Eu lembro que teve uma época quando caiu a ficha pra mim de que, tipo, quando a gente vai no supermercado e a gente tem muitos legumes, são sempre os mesmos legumes, né? Aí você vai comer legume, aí você vai comer brócolis, couve-flor, cenoura e berinjela e abobrinha, tá? Sendo que, por exemplo, quando eu morava na Bahia, mano, tinha um monte de outros legumes que era muito mais feitos, por exemplo. Lá em casa sempre tinha muito jiló, que é uma coisa que eu vejo muito pouco aqui no... Tem que aprender a fazer, né, Tupá? Que eu vejo muito pouco aqui. Cará, eu também vejo pouco aqui. É mais conhecido o inhame, eu acho, né? E daí eu falei assim, pô, cara, daí entrei em contato com as punks, que também é um termo... Tá, plantas que são comestíveis, que não são muito usadas. Eu falei assim, não é que são muito usadas, gente, é porque o supermercado não vende. Porque elas estão aí, elas podem ser consumidas, elas são brasileiras, a maior parte você encontra aqui no Brasil, e você só não sabe. Daí eu comecei a estudar muito pra aprender a identificar esses tipos de plantas. Então a maior parte das plantas que existem aí, que você vê, elas são comestíveis. Só não tem essa grande variedade no supermercado pra você comprar, porque, mano, a gente vive pelo ideal europeu, entendeu? Isso me deixa muito puta da vida. As punks eu só vou defender por um motivo, o nome, eu sei que tem muito debate sobre isso, mas é porque o trocadilho de dizer que você é punk é muito divertido. Ai, nossa, Eu adoro. Eu como punks há muito tempo também. Maior comedora de punk desse Brasil. Mais mensagens aí pra tu pagar. Só piora. Vamos falar um pouquinho sobre arquitetura, porque, novamente, estamos dissecando como o europeu faria, né? Mas muito das coisas da agricultura vinham também de construções, da agricultura vinha muito de construções e arquitetura também. A gente tem a Suméria, a gente tem os povos incas que tinham, o sistema de irrigação era um negócio fantástico, né? Inclusive, pouco, se não me engano, da Suméria era, inclusive, a gente sabe muito pouco deles, mas a gente sabia que funcionava muito bem por vários outros achados arqueológicos, né? Mas voltando aqui um pouquinho mais pra questão da arquitetura, a gente já tem um monte de coisa legal aqui, né, Tupá? Então,
esse rolê da arquitetura é muito doido, porque eu já vi muita gente também falando, porque aqui no Brasil a gente não tinha castelo. Eu já fui essa pessoa, gente. Eu cresci vendo filme de Europa medieval e eu achava a Europa medieval a única coisa legal que tinha, né? E daí eu ficava tipo, que não tem nada. Puta merda, Tupá. Não acredito. Eu já fui essa pessoa, velho. Não, calma aí, Tupá, não. Isso aí é nerdolinha, isso aí é cultura nerdolinha de tem capa e espada. E aí a senhorita Jay, eu vou fazer um exposed aqui, ó. Tá enfurnada em 30 livros de Brandon Sanderson, que é a porra do europeu branco protestante. Então, ó... É verdade. Ó, não fala mal da minha capa e espada. mas o caralho. Agora você fica quieta. Ele teve que calma, ele teve que fazer uma carta aberta pra galera conservadora do lado dele, porque ele é muito a favor não, ele é um aliado dos LGBTQIA+, isso não é bem visto pelos Mormons, né? Mas enfim. Você leu esse moço é o Mormon, eu já ouvi falar dele. É o Mormon, eu sigo Mormons quer dizer, ex-Mormons que já falaram sobre isso. Eu sigo Mormons na rua, eles andam lá, eu saio correndo. Não, eu vejo o canal de YouTube de ex-Mormons. Beijo aí pros nossos ouvintes Mormons, abraço pra vocês. Vão ouvir Jordan e McKay, se você entende inglês. Então, assim, eu gostava, sim, e daí tem 2 motivos importantes pra gente pensar aqui. O primeiro o Brasil tem muito pouco investimento em história e arqueologia. É um fato. O que significa que a gente sabe muito pouco sobre os achados arqueológicos do nosso país. Outro fato, diferente da Inglaterra, por exemplo, eu vou dar o exemplo da Inglaterra que é fácil, a Inglaterra quase não tem floresta mais. É sério, gente, eu morei lá e eles falaram, tipo, uma vez vamos visitar Dumble Woods. E eu achei que era Woods, né? Tipo, floresta? Achei que era um lugar. Sério, tem mais árvores, sei lá, no Ibirapuera. A faixa de árvorezinha do Ibirapuera é maior do que tal de Dumble Woods. Eu vou rir sim de europeu. E daí... É claro que um território onde tudo isso foi devastado, você consegue ver muito melhor as estruturas que tinham anteriormente. A gente que tem florestas em cima das estruturas, não dá pra ver as estruturas, né? Então junta essas 2 coisas. E outro fator que é muito importante é o fator de que a gente não necessariamente precisava construir com pedra. Por quê? Porque não é lógico. A gente não precisa reter calor, quer dizer, no sul precisa. Aí a gente fala outro dia sobre a tecnologia de casas indígenas que tem pré-1500 no sul, que são fantásticas. Que eram casas subterrâneas, era muito, muito legal. Mas outro dia a gente fala disso. Bom, a gente pode falar isso hoje. Mas assim, cada região do país e cada lugar do mundo vai desenvolver tecnologias que fazem sentido para aquele lugar. Então, pra cá, eu não sei vocês, mas vocês já entraram numa casa de Adobe? Uma casa feita com as paredes feitas de terra? Do Adobe Photoshop? Que é Adobe super fresco. Ai, Andrei. Estragando o momento. Não sei, que porra de Adobe é esse? Era um momento tão bonito. Você não sabe o que é Adobe? Eu não sei o que é Adobe mesmo, não sei o que é Adobe. É terra. O Adobe é uma técnica de construção que você pode fazer tipo tijolos de Adobe, no qual você vai pegar a terra e daí você vai amassar ela, misturar com água e tal, e daí você vai transformar ela em tijolos, secar ela e a partir daí construir paredes. Tem Super Adobe também, que é outra técnica. As casas ficam mais frescas, pra falar a verdade. Isso é muito visto ainda. Uma grande parte da família, minha família por parte de pai, é da Bahia, mas não é tipo, é da Bahia, é do Recôncavo Baiano. Então a minha avó, ela morava no sertão mesmo. E as casas, elas precisavam ser desse jeito e o mais ventiladas possíveis. Porque é o clássico, né? Tipo, tem que ter muita janela, porque quando vai ficando de noite, começa a ventar muito também, começa a ficar muito frio. Então você tem essa grande diferença. E você fazer casas assim, ela tem além dela ter um bom coeficiente de dilatação para não começar a rachar as casas, etc., ela retém pouco calor, então ajuda você a não morrer porque, gente, cozido. Vou dar uma dica pra vocês, né? Se a sua tecnologia não serve, não é que não serve, mas se ela não tá adaptada a você, ela não é exatamente uma boa tecnologia. Tecnologia, é isso mesmo. Eu tô falando pra vocês, advogados do centro do Rio de Janeiro, usando ternos e gravatas pra ir trabalhar. Tipo, isso... Isso tem a ver também com ser... Eu ia dar o exemplo de um shopping que tem aqui em Brasília, que eu achei top conceitos, assim. Ele é um shopping grande e tal, e eles construíram um shopping com um pedaço enorme do teto de vidro. Eu falei, parabéns, gente. Porque não é Brasil, não é Brasília, onde tem seca e o sol enorme dos infernos. Então, assim, tinha áreas enormes do shopping onde ninguém conseguia circular. Por quê? Porque eles fizeram estufa gigante. E daí eles tinham que gastar milhares de dinheiros com ar-condicionado pra tentar refrescar, e era impossível, porque sol. O que é completamente diferente de, sei lá, quando eu tava na Inglaterra,
Lá eles têm muita construção com vidro no teto. Por quê? Porque tem pouco sol. Então eles têm que aproveitar o máximo de sol para tentar esquentar a parte de dentro. Então, olha aí como não adianta você pegar um negócio de um lado e colocar no outro que não vai funcionar, gente. Não adianta. Eu tenho um caso clássico que eu uso muito nos livros didáticos, na questão de ótica, que é um prédio nos Estados Unidos que foi construído e ele era super reflexivo. O sol batia e derretia carro. Pra quê? Entendeu? Tchau, uma tecnologia, beleza. Vamos construir uma lupa gigante para todas essas formiguinhas aqui. Foi isso que eles fizeram. E, tipo, gente, foi derretendo as coisas. É complicado. Parabéns, gente. Tem uma moça que eu não lembro o arroba dela agora, mas ela é uma... Acho que ela foi modelo um tempo e ela mora numa vila na África. E ela faz vídeos sobre o dia a dia dela. E ela mostra muito a casa. Tipo, uma das coisas que ela mostra é a casa. Ela fala, então, gente, isso daqui é uma casa. Essa é uma tecnologia que funciona muito aqui. Por quê? Porque é uma casa com a parede de barro, ela é redonda e ela tem o teto de palha. E daí ela vai explicando por que isso funciona naquela região. E daí o chão não é o chão de coisa, é um chão que usa esterco para fazer o chão. Por quê? Porque o esterco de vaca, ele tem propriedades microbianas, ele tem propriedades não sei o quê. Então, todo dia se molha aquele chão, todo dia varre de um jeito e tal. E isso mantém aquela casa segura, não mofa, não sei o quê. Então, olha aí o tanto de tecnologia que está sendo utilizado hoje em dia e que a gente não consegue pensar nela, né? A gente tá falando de, tipo, aqui no Brasil, etc. Só que eu fiquei pensando muito também, mano, na China Imperial. A madeira, ela era encaixada sem prego, gente. Que é um planejamento urbano axial, basicamente. E assim, sei lá, século 2, 3 antes de Cristo, que eles estavam fazendo esse rolê. Então, é muito maior do que a gente acha do que é tecnologia. Então a gente tá falando dessas casas aqui que a gente tem problema do calor, tem problema do frio, mas e lá que tipo, problema de como é que eu vou deixar essa casa mais sustentável, não usar pregos, etc. Então é muita tecnologia que a gente esquece de falar. Eu vou dizer, inclusive, que isso vai ser muito necessário nos próximos anos, hein, gente? Entendeu? Não vou dizer nada não, hein? Mas se a gente tivesse sendo indígena aqui, a gente tava muito melhor, viu? Eu vou dizer que a casa da minha mãe é de adobe, é de terra. E é muito impressionante você entrar na casa dela e sentir quão mais fresca a casa dela é do que o lado de fora. Sério, gente. É tipo... É incrível. Pelo menos 10 graus a menos do que o lado de fora. E não tem ar-condicionado ligado, não tem essas coisas assim, né? Outra coisa que é muito doido, não sei se o ouvinte que tá nos ouvindo é terrível, né? Não sei quem tá nos ouvindo, se já percebeu e prestou atenção como casas no deserto parecem que fazem pouquíssimo sentido pra gente. Porque, em geral, elas têm um teto reto, né? E elas não têm janelas pro lado de fora. E é muito contra-intuitivo pra gente pensar nisso. Eu aprendi isso no Aladdin. Só tô brincando. Mas é a lógica daquelas casas. Sim. Então, as casas, elas são construídas ainda, né? Mas elas não têm janelas do lado de fora porque você não quer que aquele vento quente só entre pela janela. Mas elas costumam ter um pátio interno. E tem torres que fornecem ventilação. Então, eles constroem torres que têm física. Jay vai saber. Mas tem física nas torres. E essas torres fazem o vento do lado de fora, o ar do lado de fora, entrar e ser resfriado enquanto tá na torre e bater lá embaixo e resfriar aquele jardim. E daí... Mano, é surreal. Não é? Então, do jardim pra casa tem várias janelas, porque ali é pra refrescar. Só que não tem janelas pro lado de fora, porque eles precisam reter o frescor daquela casa. É muito diferente de uma casa na neve. Faz uma casa dessa na neve, vai servir pra nada, porque a neve vai cair em cima do telhado, vai acumular e vai quebrar o seu telhado. Então, na neve, os telhados precisam ser bem pontudos, porque a neve precisa escorregar do telhado. Porque a água, em determinado momento, ela derrete e já era. Mas a Tupá falando isso, cara, me fez pensar de toda a física e matemática feita nessas construções, porque, por exemplo, no Egito Antigo, a gente tá falando das pirâmides de Gizé. Então, ela tem uma tolerância o erro ali é milimétrico, sabe? Então, as pirâmides ali exigiam um conhecimento claro, muito... Né? Os alienígenas, né? Obviamente, né? É laser. Ah, vai se fuder. O Andrei, ele só tá aqui pra, tipo, arrebentar, né? Criar o caos. Então, tipo, o conhecimento era muito avançado da engenharia, da organização social e também do trabalho coletivo pra construir essas coisas. Outra também é das Américas pré-colombianas, né, gente? Maias e astecas. E os incas também. Na verdade, os incas, eles tinham uma engenharia sísmica que as pedras, elas eram perfeitamente encaixadas sem
argamassa para o uso de terraços agrícolas. E ainda na África subsaariana, ela tinha uma arquitetura que é super adaptada ao clima quente e seco e também tem essa função, né, de comunitária e espiritual. E eu acho que a gente não falou, que é uma coisa que eu trabalho muito nos livros didáticos de física também, dos polinésios, gente. A arquitetura naval é toda deles. É basicamente toda deles. Canoas gigantes com velas, eles que foram os precursores do surf. Os reis e rainhas participavam de competições de surf de lá. Então, assim, a engenharia deles era super adaptada às ilhas oceânicas e tinha ali umas técnicas muito únicas de transporte de pedras pesadas pelo mar. E isso aí foi Moana que me ensinou. A importância da Disney. Não, e assim, é muito doido porque a gente acha que navegar é uma parada de boas, né? Porque a gente acha que, tipo, barco. Quem liga pra barco? Só que tem muita tecnologia envolvida. É uma tecnologia muito diferente você fazer um barco para navegar um rio de cachoeira do que para fazer um barco que precisa navegar longas distâncias no mar. Nossa, demais. É óbvio, mas você sabe fazer a diferença? Qual é a diferença? Né? Você sabe como que, sei lá, para você cortar uma árvore para transformar numa canoa, e daí qual a técnica que você vai fazer? Eu vou usar machado, tá? Você não tem ferro. Como você faz esse machado? Como que você constrói uma canoa sem machado? Como que você cava essa canoa de forma que você seque a madeira bem o suficiente? Em vários lugares, dependendo do tipo de madeira, você pode usar fogo. Sim, eu conheço essas técnicas. Então, assim, um barco que precisa sobreviver um oceano, ele vai precisar de um tipo de estrutura que é muito diferente de um barco de rio de cachoeira. Porque um barco de rio de cachoeira, ele vai precisar, por exemplo, ser de madeira, porque esse barco vai constantemente raspar nas pedras. Se você tiver um barco de outro material que não madeira, ele vai estragar. Então, metal. Não faz nenhum sentido para um povo que vive perto de um rio de cachoeira pensar num barco de metal. Por que você vai ter um barco de metal? Vai rasgar na primeira pedra que passar, serve para nada isso. Já dependendo de onde você está indo, o metal talvez seja mais interessante. Então, eu acho que é isso que é a chave que talvez a gente esteja querendo que as pessoas mudem, né? A ideia de que existem muitos tipos de tecnologia e tecnologias. Só porque um povo não desenvolveu a tecnologia A, não significa que ele não tenha muitas outras tecnologias. É porque aquela tecnologia A não era importante, né? Se você mora no Rio de Cachoeira, pra que diabo você vai construir um barco de atravessar o oceano? Eu aprendi recentemente, e eu acho muito genial, que no Irã eles têm um negócio chamado Yakhchal. Não sei como que fala isso. Mas que são basicamente geladeiras gigantes construídas de pedra. E como lá tem neve e depois tem muito calor, eles constroem essas coisas cônicas com chaminés e que mantém gelo e faz gelo por tipo o ano todo. Então, o pessoal aí achando, porque geladeira, tá? Gente, já tinham povos pensando e criando geladeiras. Os romanos também faziam geladeiras, que era isso, eles cavavam um buraco enorme assim, né? Faziam um buraco, aí eles colocavam, tipo, palha embaixo. Na época da neve, gelo, compactava aquele gelo, aí colocava coisas e construía em cima. Então, você tinha acesso o gelo, e aquele gelo embaixo da terra, onde você mantém uma temperatura mais constante, se mantinha por quase todo o período até chegar ao próximo gelo, quando você podia fazer o processo de novo. Os romanos era pior. O dos iranianos era melhor, porque o deles fazia gelo. Então, e eles ainda existem. Dá pra visitar essas construções, onde elas... É basicamente isso. É um reservatório de guardar gelo. E eles fazem, tipo, um lugar com entrada de ar quente que passa por um lugar subterrâneo onde é muito frio e acaba saindo para uma área gigante onde você tem um grande frigorífico. É muito legal. E você aí querendo descer pra BC, né? Nós vai descer. Brincadeira. Não, isso é muito legal, porque, tipo assim, isso fala sobre uma sociedade que, beleza, Andrei, mas eu acho que uma geladeira elétrica, ela é mais da hora. E, tipo assim, é interessante ver a sofisticação que a gente, não europeu, mas como, né, sociedade toda, né, porque isso aí vem da junção de tecnologias de vários povos, né, pra gente chegar nesse resumo aí. Mas como a gente meio que tá acostumado a vencer a coisa na força bruta, né? A gente precisa de uma rede elétrica pra resolver essa parada. Quando existem maneiras que são muito mais interessantes, porque, mano, a Europa tá aí, acabou a energia, bicho. Galera correndo pro supermercado. Tipo, essas outras tecnologias não precisam disso, né? Inclusive, a minha mãe tem uma geladeira
Eu falo, é porque minha mãe gosta dessas coisas, né? Eu fiz com ela uma geladeira. Chamada de geladeira? Minha também. Não, você vai entender agora que eu tô falando. A minha mãe tem uma geladeira que é conhecida como... eu descobri ela vendo vídeos na internet e tal sobre geladeira do deserto, mas é uma tecnologia que várias pessoas, provavelmente, os ouvintes, por favor, comentem, ouvintes. Vocês provavelmente já viram alguma avó no interior fazendo, enfim. Então, eu comprei 2 potes de barro grandes, um que cabe dentro do outro, coloquei areia entre os 2 e água. E daí, o pote mais de dentro, o calor dele, quando a água que tá na areia evapora, o pote de barro é poroso, né? Quando essa água evapora, com isso ela retira o calor. O que significa que as coisas dentro dessa geladeira ficam uns 10, 15 graus mais baixo do que fora. Ah, Tupá, não dá pra guardar sorvete. Não, realmente não dá pra guardar sorvete. Mas guarda muita coisa. E a minha mãe é a única geladeira que tem na casa da minha mãe. Sua mãe. E ela usa só essa geladeira aí, que é... Ela não funciona muito bem em lugares muito úmidos. Mas ela é muito sustentável. Mas Brasília não é úmido, então funciona super bem. Porque ela demanda evaporação de água. Então, se não rolar evaporação de água, ela não funciona. Da hora. Vamos então para medicina e comunicação. A gente tem umas coisas bem interessantes, assim, né? Eu dei exemplo aqui da vaca, mas, porra, a gente tem muita coisa, né? A gente tem a medicina tradicional chinesa nesse sentido. E, assim, isso é também uma coisa muito interessante, porque, assim, a maneira como a gente constrói o nosso saber hoje através da ciência é uma forma asséptica. E a gente entende que, por exemplo, que isso foi beneficioso pra gente em algum nível nesse sentido. E, ao mesmo tempo, também tem os seus contras, né? Os povos antigos, eles misturavam muito os conhecimentos tecnológicos também com o saber cultural e tradicional deles, né? Muitas vezes ligado ao pensamento mágico e religioso, né? Isso dentro de um ponto de vista europeu, olhando para esses povos naturalmente, né? Então, partes do corpo, né, eram ligadas a divindades e coisas nesse sentido, né? Tipo assim, acho que, por exemplo, a astrologia, acho que dá pra citar a astrologia da antiguidade nesse sentido, né? Do tipo, como a astrologia dentro de um ponto de vista não é pra você saber a sua personalidade, que é uma coisa bastante individualista, Europa Ocidental, do tipo, ai, como é importante eu saber minha personalidade. Mas como a ideia geral de, por exemplo, de você dividir o seu tempo de pesca, o seu tempo de pecuária, o seu tempo de agricultura, o tempo do comércio, que era entre eles, o tempo dos casamentos e coisas nesse sentido, e ao mesmo tempo como que o céu era utilizado. Então a gente tá falando aqui de uma astronomia, vamos dizer assim, anterior ao que a gente tem hoje por astronomia, etc e tal, né? Então você tem vários desses povos, eles têm um pouco, e aí é um negócio que eu vejo onde que o pessoal buga, né? Porque, poxa, se é um negócio que é tecnologia, a gente já pensa nesse negócio meio asséptico, né? Como se fossem cientistas, né? Mas a gente tá falando de povos que desenvolveram isso com esse pensamento, vamos colocar assim, mágico, que só essa minha fala também já acho que já é até problemática nesse sentido, porque pra gente é mágico, né? Pra eles era o cotidiano, era o normal, era a vivência, era a maneira como eles colocavam, né? Então você tinha muito essa intersecção, inclusive, entre saúde e espiritualidade, nesse sentido. Então quando você curava tudo, né? Era como se você fosse num cara que era psicólogo, /médico, /padre, e ele basicamente era o especialista pra cuidar da parada, e cuidava muito bem, porque você tinha vários aspectos ali que hoje, quando a gente olha pra trás e a gente estuda esses elementos, a gente vê que eram paradas que não apenas tu fica pensando, cara, como é que os malucos descobriram essa porra de 5 mil anos atrás? E, mano, é muito doido, né? É que, principalmente a medicina tradicional chinesa, o corpo, ele tá sempre muito ligado à mente. Então, a partir do momento que o seu corpo tem alguma doença ou alguma coisa do gênero, também vai estar em jogo a questão social e a questão religiosa da parada, entendeu? Mas assim, se a gente for falar, beleza, mas a gente ignora esse tipo de coisa que, não é tecnologia, entre muitas aspas. Mas assim, a fitoterapia praticada por eles catalogaram milhares de ervas. Milhares de ervas. Outra coisa também é a questão dos exercícios de respiração, gente. Exercício de respiração, assim, agora que tá saindo paper, tá comprovado de que sim, você pode regular muita coisa no seu corpo a partir de exercícios de respiração. Então, tipo, não adianta, não tem como a gente ignorar esse tipo de medicina que são um pouco mais tradicionais. Também tem a medicina da Índia, né? A Ayurveda, eu acho que é assim que fala. Eu sempre erro essa palavra, porque várias pessoas falam de um jeito diferente, eu não confio em ninguém. Mas eu acho que é Ayurveda mesmo. Eu também não confio em ninguém. Acho saudável não confiar em ninguém. Isso é paranoia o nome disso aí, ó. É tipo, são vários jeitos. Não, chama fazer história.
fica assim, bom, eu vou falar desse jeito, mas se estiver errado, beleza. Poxa, uso de ervas e minerais também, massagem, que é um bagulho que, tipo, é o melhor recover pra esporte, que eu aprendi, pratico muito esporte. Mano, não adianta, é descansar e fazer massagem, não tem o que fazer. Eles também falavam muito sobre ter rotinas diárias e sazonais, pra você se manter, o corpo se manter bem, a cabeça se manter bem. E também tem as cirurgias, né, que eu acho que elas foram documentadas num texto que tem uma descrição de mais de 100 procedimentos, inclusive plástica, rinoplastia, tá? Veio de lá da Índia, tá, galera? Se vocês não sabem. Eu ia só comentar uma coisa assim, que eu sei que deve estar gente ouvindo a gente. Eu consigo ouvir 2 tipos de pessoa gritando nesse momento. Porque eu sou doida, não. Porque eu conheço gente. De um lado, eu consigo ouvir um monte de gente falando: oh, meu Deus, vocês estão falando de pseudociência, estão falando pra gente não ir pro hospital. Não. Né? Vamos deixar aqui umas coisas muito claras, assim. Quando a gente tá falando que a gente tem que sim valorizar a medicina tradicional, que a gente tem que sim entender e aprender essas lições, não quer dizer que é pra gente explodir os hospitais, é porque a anestesia... Não, gente, essas coisas são ótimas, tá? A gente pode ter as duas coisas. A gente pode ter vantagens e desvantagens dos dois lados, e daí a gente podia talvez ter uma coisa melhor pro futuro. Se aliasse as duas coisas. Né? Exato. E ao mesmo tempo eu ouço também a galera gritando aí, falando: tá vendo? Só a medicina tradicional salva. Então a gente tem que tomar água de limão e colocar alho no nariz. Tipo, não é isso. Tipo, respira fundo, gente. Aqui, o que a gente tá falando é justamente isso. Essas tradições, eu acho que é importante a gente falar, né, que quando essas tradições, elas aliam com espiritualidade, com outras coisas, isso não torna elas piores. E também não torna elas necessariamente melhores, torna elas... Eu diria assim, torna elas vendo o mundo a partir de outra perspectiva. E que talvez consiga enxergar a gente na nossa... como um ser holístico. Esse nome holístico é uma palavra que virou tão ruim ultimamente, né? Porque parece que é místico. Mas o SUS, inclusive, tá nas bases do SUS, que o SUS é para ver o ser humano como um ser holístico, que é no sentido de como um todo. Então, é pensar que, quando a gente está falando dessas medicinas tradicionais, que estão entendendo o mundo como, olha, para você estar bem, você precisa estar bem da cabeça, você precisa estar com a sua espiritualidade em dia, você precisa estar... Tudo isso precisa estar funcionando. Isso não quer dizer que essas medicinas vão dizer que não é mais para você tomar antibiótico nunca. Não, a gente desenvolveu antibióticos. Ou que é para você ir pra igreja para tratar câncer, né? A ideia não é essa, né? Não é isso. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está tentando mostrar é que a gente pode aprender muito mais desse conhecimento botânico e desse conhecimento que vem de outros lugares. E que tem muito a ensinar. O que não quer dizer que você precisa largar seu tratamento de agora. O que não quer dizer que... né? É só pra deixar muito claro, porque é o tipo de argumento que eu ouço. Existem muitos males dos dias de hoje que esses povos antigos não tinham. Então, assim... Sim. Exatamente. Mas a Tupá, ela tocou num ponto que eu acho que pra mim a gente perdeu muito não se concentrando nesse item, nessas medicinas tradicionais, que é a riqueza do jeito que eles catalogaram as ervas, gente. Uso de raízes, como é que utilizavam, pra que utilizavam isso, falando de tecnologias. Podia ou pode, com o estudo delas, curar muitas outras doenças que temos hoje, entendeu? Então é esse tipo de conhecimento que a gente não pode ignorar. Isso, exatamente. E eu puxo isso porque eu acho que eu convivo muito com os dois lados. Eu convivo muito com muita gente dos dois lados, assim. Eu acho que é justamente esse entender que defender e compreender que tecnologias ancestrais de medicina, etc., são importantes, não quer dizer que a gente tem que tomar pó de chifre de rinoceronte, porque não. Uma coisa outra coisa. Até porque a medicina tradicional chinesa é usada com uma larga, né, com uma flexibilidade muito absurda, né? E outra coisa, essas medicinas tradicionais, elas falavam muito da questão, corpo, mente e espírito. Gente, é a mesma coisa de que, tipo, se você tem uma doença, eu tenho fibromialgia, beleza? Eu tomava os meus remédios pra fibromialgia porque ela era, assim, péssima, horrível, eu ficava de cama. E daí eu descobri que fazer exercício físico ajudava muito mais aliado ao remédio. Ou seja, eu estava cuidando do meu corpo. A partir do momento que eu tive uma dieta muito mais regulada, eu manter uma rotina, as coisas começaram a melhorar para mim. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Sim. Tipo, hoje, no nosso mundo real, é isso. É você se concentrar na sua alimentação, em fazer exercício físico. Era o que essas medicinas tradicionais também diziam.
Só que, de novo, com todo aquele contexto mais espiritual e religioso. Então, são essas coisas que a gente precisa juntar pra todo mundo ser feliz e contente juntos, entendeu? Não que você não é pra você tomar vacina, seu arrombado do caralho. Né? Você não tá dizendo, né, Jason? Em nenhum momento você tá dizendo, pare de tomar seus remédios. Não é isso, né? Não, eu mesma, tipo, eu tenho uma doença crônica, gente, que é isso, eu vou conviver com ela pelo resto da minha vida. Quer ser chata, né? É muito crônica essa doença aí de... Pra ser do mundo freak, não tenho. Essa é a base. Brincadeira. Não, mundo freak aqui, a gente só contrata a gente que, opa, pulou o muro do... Peraí, vocês contratam pessoas? Vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar de assunto. A gente demite pessoas. Acaba que muita gente entende errado mesmo a questão da medicina tradicional. Até porque muito charlatão usa o nome medicina tradicional pra colocar qualquer coisa. Assim, não é, gente, não vai também cair na bobeira de que só porque tem o nome de medicina tradicional é superior, porque a indústria farmacêutica tem um grande complô pra impedir você de descobrir a cura do câncer. Não é assim. A indústria farmacêutica tem complô, se chama capitalismo. Mas isso é outra questão. Né? Não é porque tá escrito medicina tradicional que é maravilhoso, é perfeito e você não precisa olhar criticamente pra ela, tá? Uma coisa, outra coisa. E não é nem complô, porque complô dá a entender que é alguma coisa secreta. Não, mano, é tipo, o que dá lucro é o que vai ser desenvolvido. Acabou, não tem outra. Tipo, o que é desenvolvido pro europeu é diferente do que é desenvolvido pra gente. Isso aí é realidade pura e simples. Isso aí não é teoria da conspiração, cara. É só você olhar qualquer dado. O povo é meio doido quando a gente para pra falar desse negócio, porque parece que a gente tá inventando a roda aqui, não, porque a gente tá falando mal do capitalismo, etc e tal. Não, mano, Mano, vivemos nele. Assim, tem as suas características, e é isso, tipo assim, beleza, você quer defender até a morte como o melhor processo e tal, beleza, faz isso meio longe de mim, mas a ideia geral é que, tipo assim, mano, tu tem que admitir os pontos fortes e os pontos fracos da parada, né, de que você vive no negócio, né, não dá pra você negar a realidade também, né. E tem um outro fato curioso sobre a medicina tradicional, que, por exemplo, quando abriu o vestibular aqui da Unicamp pra galera indígena, essa galera ia em massa pra enfermagem ou farmácia. Por que será? Porque é conhecimento tradicional, gente. A galera sabe o que é mexer com planta e curar doença e ajudar nesse quesito. Em massa o pessoal tava entrando nessas áreas, entendeu? Eu tô muito ansiosa para que os indígenas entrem na área de medicina pra gente começar a ter estudo decolonial dessa parada. É sobre isso. Todo mundo ganha quando tem mais variedade, gente. Yay! É isso, né? Alguém ficou faltando alguma coisa? Acho que a gente cobriu várias coisas aqui, né? Ficar faltando, ficou, né? A gente não falou, por exemplo, da astronomia. Falei de astrologia. Como é que é o seu mapa astral. Metalurgia, a gente não falou de metalurgia. O que mais que a gente não falou? A gente falou, sim, de farmácia. Porra, metalurgia é foda. Aquele metal merda japonês ali pra transformar a katana como objeto de desejo nerdola, como se fosse uma arma mágica. E nada mais é do que um método de fazer, lidar com aquela porra daquele metal merda que eles chamam, aquele ferro horroroso que eles chamam, né? Uma maneira de dobra do metal. Andrei pistolando, velho. E uma coisa muito importante que a Tupá falou no começo foi sobre as tecnologias de conhecimento e comunicação, né? A escrita, ela existe muito antes do europeu ela existir. Sim, e lembrando que não ter escrita não significa que você é atrasado, significa que você desenvolveu outras formas de comunicação. Outra tecnologia. Que não demandam escrita, porque isso, inclusive, é uma parada que sempre me irritou. Sempre não, mas há bastante tempo já. Que é o negócio, a ideia da divisão entre história e pré-história. Então só passa a ser história quando a escrita é desenvolvida. Como se o desenvolvimento da escrita fosse o marco ideal pra gente pensar as sociedades do mundo. Como se a escrita fosse a tecnologia principal para pensar uma sociedade. E existem sociedades hoje em dia que são ágrafas, ou seja, que não escrevem, não têm a utilização da escrita. E elas têm várias outras tecnologias que essa sociedade não tem. Então, assim, é esse tipo de princípio que a gente precisa estar na cabeça quando a gente fala desse eurocentrismo. Você se torna civil quando você escreve. Não é surreal isso? E assim, tudo bem, a minha sociedade pensa isso, tudo bem. Na Suméria, realmente, eles associavam a habilidade de escrita com a habilidade de ser. Então, para você ser
Você precisava saber escrever. E daí isso, enfim. Mas isso era eles. Do lado ali tinha uma galera que não escrevia e tá tudo bem. Mas até aí o grego achava que quem era mais inteligente tinha o pinto pequeno. Então até aí também né, quer dizer que a sociedade é antiga, que eles estavam certo também, né? Não. Então, assim, é isso, assim. Quer ver uma outra coisa muito doido? A gente estuda, a gente pensa a nossa vida aqui nas Américas a partir das nossas independências e a partir dos nossos descobrimentos. E isso é uma chave de olhar pro passado, que faz a gente ficar preso a um tipo de narrativa que a gente pode mudar. Ah, Tupá, quer dizer então que a gente vai queimar os livros? Não, gente. A gente quer dizer que a gente já... Sim. Brincadeira. Sim, é exatamente isso. É exatamente isso que você falou, Tupá. É exatamente isso. Mas quer dizer que a gente já olhou essa perspectiva aqui. Agora a gente pode pensar outras, né? A gente não precisa ficar preso nessa perspectiva. É isso, eu sou política, foi mal. Não, mas pelo amor de Deus, né? Mano, porra, 10 horas da noite de uma quinta-feira de feriado, maluco me mandar uma dessa, aí realmente tem... É porque eu ouço muito essas. Essa pessoa tem mais do que... Tem algo mais que eu. E não é um positivo a minha resposta. Tem que começar a me chamar, Tupá. Tupá vai tentar ser civil e eu vou chegar com os 2 pés no peito. Exatamente, é demitida na primeira semana. Exatamente. Os 2 são importantes, já falei. Gente, muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui, essa mesa maravilhosa. E aquilo, gostaria de lembrá-los que não olhem para trás. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.